Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou Joana Saraiva e faço parte da equipe de comunicação da Undime. Estou aqui hoje com três convidados: professor Luiz Miguel, que é o presidente da Undime, e dirigente municipal de educação de Sudmenúcio, em São Paulo, a professora Cecília Mota, que é presidente do CONSED e secretária de Estado de Educação do Mato Grosso do Sul, e estou também com o Eduardo André de Brito Celino, que é chefe da assessoria internacional do Ministério da Educação. Boa tarde aos nossos convidados, boa tarde a vocês que estão nos acompanhando aqui hoje, nessa tarde. Desde março, as escolas de todo o país interromperam suas atividades presenciais e foram fechadas como medida para conter o avanço da pandemia causada pelo novo coronavírus. Ainda não há previsão de retorno às aulas, porém, desde já faz-se necessário a gente debater em quais condições o retorno às aulas presenciais vai acontecer quando houver a liberação por parte da área da saúde. Então, hoje a gente vai debater sobre orientações aos estudantes, às famílias, sobre reorganização do calendário letivo, currículos, espaços escolares e a importância da criação de comissões ou comitês de combate à Covid-19 em cada esfera administrativa. A gente vai colocar aqui nos comentários do YouTube, para quem está nos acompanhando, e também na tela do vídeo, os links de acesso aos documentos orientadores publicados pela Undime e pelo CONSED. Então, vocês podem conferir. Vocês podem registrar também os comentários de vocês e perguntas pelo chat do YouTube no Conviva durante a transmissão. Algumas perguntas vão ser selecionadas para que os nossos convidados possam responder durante o nosso debate. Vou começar fazendo uma pergunta geral para os nossos três convidados. Vou iniciar com o professor Luiz Miguel, depois a gente passa para a Cecília e, na sequência, Eduardo. Quais foram os focos de atuação do Ministério da Educação, Undime e CONSED nesses 3 últimos meses para apoiar a Secretaria de Educação diante da necessidade de interrupção das aulas presenciais? Professor Luiz Miguel, boa tarde. Boa tarde, Joana. Boa tarde, Cecília, presidente do CONSED. É uma alegria tê-la conosco, né? E dizer a Cecília realmente se sente em casa, que ela também foi por 8 anos da Undime, né? E quero saudar também o Eduardo Celino, que representa aqui o Ministério da Educação, e dizer que para a Undime, para a plataforma Conviva, é uma satisfação muito grande termos aqui os 3 entes federados falando a respeito do processo de retorno, das reflexões, de protocolos, de subsídios, né, e de pontos relevantes para que possamos aí planejar esta ação de volta quando ela for possível, com tudo que for necessário para a gente ter condições, né, de segurança, saúde e zelo pela vida e pelo direito à educação de cada um. Joana, nós tivemos nesse momento alguns movimentos que foram bastante relevantes. Num primeiro momento, a difícil decisão de paralisar as atividades presenciais, essa foi uma questão que não foi fácil, e aí foi muito importante o diálogo, né, de Undime com o CONSED nesse processo assim, imediato, né? Na sequência, nós tivemos a criação do Comitê Operativo Emergencial do MEC, o COI, e que foi um espaço para todo mundo participar, discutir, colocar questões relativas a isso, da educação básica até a universidade. Então, nós participamos Undime, CONSED, MEC, com as universidades, né, e todo o que representa a educação na esfera do MEC, na esfera nacional. O primeiro desafio que nós tivemos foi, imediatamente após essa difícil decisão, nós organizarmos para que a gente pudesse estabelecer um contato da escola com as famílias, para que tivesse aí informações consistentes e, na sequência, uma questão muito importante e que a Cecília tem ressaltado muito nas suas falas, que é a questão do vínculo, né? A construção dos vínculos. Nesse momento, cada rede pôde pensar quais eram as ferramentas que teria disponível para isso, como isso seria possível. E nós participamos também, nesse período, de um GT, um grupo de trabalho, né, do Covid, Undime, CONSED, entidades do terceiro setor, o Ministério da Educação também participou conosco desse trabalho. Então, eu acho que foi um marco importante para mostrar que todo o país estava muito preocupado, as institucionalidades preocupadas com a questão da educação.
E a partir daí nós tivemos o desafio de entender possibilidades que viessem a suprir as necessidades de cada um dos entes, né? Dos municípios na sua diversidade. Quando nós falamos da diversidade dos municípios, nós estamos falando em 5.568 possibilidades e demandas, né? Cada um dentro da sua condição de fazer, mas sempre com respeito ao direito de aprender, né? A nossa agenda de aprendizagem, né, Cecília? Um compromisso de um DIME, de Concede, compartilhado com o Ministério da Educação, pela aprendizagem do estudante brasileiro. Então, esses foram os grandes desafios. Paralelamente a isso, nós tivemos situações como a alimentação escolar, a regulamentação do processo, né, da entrega, que é uma questão muito complexa, dado o que a gente recebe e o que a gente entrega, os custos desse processo, e também a regulamentação, o diálogo com o Conselho Nacional de Educação, o diálogo com a Assembleia, com a Câmara, né, dos Deputados, né, com o Poder Legislativo. E aí, fecha esse primeiro bloco de comentário meu, dizendo que ontem nós tivemos a felicidade, né, de ter aí a regulamentação da medida provisória 934, que trata da reorganização do currículo, aprovada. Então, parabenizar também a deputada Luísa Canziani pelo brilhante trabalho de ouvir, de contemplar, né, de construir, né, a sensibilidade do MEC também de valorizar o parecer número 5 do Conselho Nacional de Educação, que ele foi fundamental, é um documento central para a gente discutir esse momento, né? Então, esses foram os diálogos que estabelecemos. E aí, numa agenda mais específica da Undime, nós tivemos o desafio de dialogar também com cada uma das seccionais, a partir de um estudo realizado de uma pesquisa pela Undime, com sede e estruturada pelo CIEB, nós fizemos uma leitura para cada estado e orientamos cada uma das seccionais Undime para que fizessem ações no sentido de minimizar quiçá, aí, quem dera, zerar o número de municípios sem nenhum contato da escola com os alunos, né? Então, nós estamos ainda intensamente nessas ações. E a partir de agora, a gente começa a vislumbrar esse processo de volta, que será objeto da nossa discussão aqui, né? E com um olhar muito especial também para o processo de busca ativa, né, na volta e agora também. Acho que essa é uma síntese na leitura da Undime, dos municípios, dos trabalhos. Obrigada, professor Luiz Miguel. Professora Cecília. Bom, boa tarde a todos, boa tarde, Joana. Um abraço para o Luiz Miguel. A gente tem se visto muito mais de quando era presencial, né? Isso aí está sendo muito bom. Eduardo Celino também, a gente está cumprimentando, é bom estar com você também. E a minha fala é muito parecida com a do Luiz Miguel, porque não houve, na verdade, planejamento de ninguém em tempo de pandemia, ninguém sabia que viria. Então, os municípios se organizaram, nós também nos organizamos, mas a gente procurou, sim, fazer um trabalho conjunto para poder ajudar uns aos outros. Essa coalizão do terceiro setor com o DIME, com o SED e o Ministério da Educação, o Jânio participou bastante, foi um trabalho que deu para a gente um aporte muito grande, né? Nos apoios mesmo que a gente tinha, nós usamos muito dos produtos que foram feitos, como os filmes, como o WhatsApp que eles estão vendo, estão preparando. Então, nós buscamos, um DIME, Ministério, apoio de quem poderia correr na frente e nos ajudar, que foi uma lição de casa muito boa. A plataforma Conviva, eu tenho muito carinho por ela, que em 2012, quando eu saí do município, 2013, fui convidada pelo Instituto Natura para ajudar a fazer alguns itens da plataforma, o de formação e de indicadores. Então, tem um pedacinho de mim dentro dessa plataforma que é maravilhosa, que é a união de todos os municípios, e eu acredito que agora, depois de 8 anos, está muito mais aperfeiçoada, é uma plataforma de comunicação entre os secretários, dando, né, Luiz Miguel, uma certa unidade para as redes municipais, né? Bom,
várias questões a gente foi colocando durante o caminho, né? Várias parcerias, então, com a Undime, com o CNE, na alimentação, várias reuniões com o FNDE para decidir como que faria para distribuir a alimentação, se distribuiria, se que usaria. Foi feito também uma discussão muito grande que foi feito e que era das competências socioemocionais. O próprio parecer número 5 dizia para a gente que a gente teria que cuidar no retorno dos estudantes. E é verdade mesmo, nós todos vamos estar bastante, principalmente os estudantes, alguns até desequilibrados como nós, né? Então, que os professores pudessem acolher os estudantes quando voltarem. Mas, como nós não preparamos para iniciar a pandemia, é obrigação nossa preparar para quando nós voltarmos. Então, vários institutos, Instituto Península, Instituto Ayrton Senna, nos ofereceram trilhas para estudar, para que os professores pudessem estudar e se robustecer na questão dessa competência socioemocional. Não tenham dúvida que o retorno será muito mais difícil do que a parada, do que a aula remota. Nós vamos receber alunos que perderam os entes de família, alunos que, na verdade, estão com pessoas na UTI, alunos que moram em espaços, 3 crianças no mesmo quarto, um celular só, alunos muito diferentes, que têm uma parafernália muito grande de televisão, de laptop, etc. Então, essa diversidade que a gente vai receber, mas muito mais, além da cognitiva, mas essa diversidade socioemocional vai ser muito difícil para todo mundo enfrentar. Acredito eu que a gente vai ter que ter um tempo para isso. Então, antes do retorno, o que nós estamos fazendo? Vários cursos, isso aí está aberto para a Undime estar junto com a gente também, do curso. Quem quer participar, está aberto, pode participar. Isso nos dá uma certa fortaleza. Algo que também a gente procurou socializar, e o Sebrae está oferecendo em tudo quanto é lugar esses cursos, tenho certeza que todo mundo está fazendo. Aqui, o primeiro curso foram 28 mil professores, e o Estado só tem 18 mil, quer dizer, outras redes fizeram, é como utilizar as plataformas. Os professores não sabem como utilizar. Google Class, o Teams e outras, e até mesmo filmar uma aula online. Então, isso tudo está acontecendo, são ações que a gente está procurando discutir e dar um suporte para o professor. Porque por mais que o Luiz esteja aí, presidente da Undime, eu do Concede, ou como secretário estadual, as coisas estão acontecendo lá na ponta. E como é difícil você chegar lá na ponta sem poder ver, sem poder olhar, sem poder chegar. Então, todas essas reuniões, todas que o Luiz pode, ele me chama, todas que eu posso, eu chamo, porque nós temos uma visão de política de Estado e não de governo. Os nossos estudantes são estudantes da rede pública, não interessa se está aqui ou se está lá, e que tem direito a uma educação de qualidade e tem direito à equidade, coisa que a pandemia escancarou. Nós não temos equidade quando nós não temos conectividade para todos. Não é só na pandemia. Mesmo sem a pandemia, o estudante que tem o seu laptop, ele pode comunicar, ele pode pesquisar, ele está em vantagem em relação ao aluno que não tem nada disso aí. E eu sempre tenho repetido, né, Luiz? Se a gente quer educação para todos, daqui para frente, conectividade para todos. Aí sim, há uma saidinha para a questão da equidade que a gente precisa, né? Então, mais ou menos, esse regime de colaboração, que eu sou uma defensora, o Luiz também é, nós temos, a minha fala é muito parecida com a do Luiz, porque a gente está procurando mesmo essas parcerias todas. Aqui no Mato Grosso do Sul, vou falar um minutinho do Mato Grosso do Sul, que eu sei que cada estado fez de um jeito, Luiz. Eu faço uma live toda segunda-feira, às 15 horas, para as famílias, para os alunos, professores, diretores, a equipe da escola. E essas lives estão chegando a muito, muito fácil, cada dia mais no mesmo horário, para haver uma comunicação mínima com as famílias. E elas têm começado a fazer pergunta para a gente. Então,
a gente está procurando mesmo algo da comunicação com a família. Acho que a dificuldade maior nossa, se alguém tiver uma eureka e olha, vamos fazer assim, é isso que nós precisamos fazer mesmo. Acho que, de uma certa maneira, a pergunta é aonde que a gente atuou? Atuamos aí, né? Nessas questões todas. Além, né, Luiz, da Câmara Federal, que tem ajudado, das medidas provisórias, etc. e tal. Mas é isso aí. Obrigada, professora. Eduardo. Muito obrigado, Joana. Queria agradecer o convite para essa sessão. Nós tivemos a cumprimentar o Luiz Miguel, a professora Cecília. Eu tive o prazer de iniciar essa aproximação com vocês, né, numa reunião na qual eu apresentei um trabalho nosso de levantamento da experiência internacional no regresso às aulas. E espero que isso aqui seja só o início de um processo de parceria muito firme com vocês. Bom, a assessoria internacional, ela, desde o início, ela identificou a necessidade de se buscar, na experiência internacional, referenciais importantes que pudessem orientar o nosso trabalho aqui, nos diversos aspectos, né? Seja no aspecto pedagógico, no aspecto de socioemocional, e mais recentemente, agora, nas medidas de regresso às aulas, né? A gente, tendo em conta que esses países começaram o processo, quer dizer, a questão do vírus se internalizou lá primeiro do que aqui, no hemisfério norte, nos países envolvidos, grande parte das experiências surgiram lá, né? Ou seja, inicialmente, esses países também estavam tão perdidos quanto nós, só que eles já estavam numa etapa um pouco mais adiantada, né? E isso permitiu que a gente pudesse também fazer uma análise comparativa do que está funcionando. A gente, inclusive, está vendo que alguns países estão revertendo medidas que haviam sido introduzidas inicialmente, pensando num cenário. Essa é outra característica que a gente tem visto. Há necessidade de se trabalhar com cenários, porque a reação, a forma como vai ocorrer a reação, isso aí é imponderável. Então, a gente precisa sempre trabalhar com cenários, e é isso que a gente está vendo lá fora. Quando, num processo, muitas vezes, de tentativa e erro, e havendo a identificação da necessidade de retrocesso, isso, sem dúvida alguma, está ocorrendo. Mas, então, buscamos também, internamente, identificar necessidades. Por exemplo, a partir daquele levantamento que nós fizemos das medidas de regresso, houve demandas também de áreas internas do Ministério com determinados recortes. Por exemplo, a educação especial nos demandou em relação a que medidas estariam sendo feitas especificamente para esse público. E, sem dúvida alguma, as medidas têm um caráter bastante diverso. A gente sabe que nós tratamos com o público que vai desde a primeira infância até o ensino universitário, e para cada um desse público, as medidas também são bastante específicas, e da mesma forma ocorre com a educação especial. Então, nós estamos lá como um ponto de referencial em relação ao que está ocorrendo lá fora, e buscando auxiliar as áreas finalísticas na identificação de subsídios que possam auxiliar na implementação de políticas. E agora, com essa aproximação nossa com vocês, a nossa estrutura certamente também, a nossa equipe, vai estar disponível para prover todo o apoio, inclusive trabalhando de forma muito próxima e conjunta com vocês. Recentemente, aliás, em função daquela apresentação, nós também passamos a fazer aquele contato com o Ministério da Saúde, com o objetivo de se trabalhar num protocolo também, e vamos precisar muito tanto do CONSED quanto da UDIME nesse processo. Queremos ter vocês
e certamente vão ser convidados a integrar essa força-tarefa para que a gente tenha a experiência mais rica possível e abarcando um espectro mais amplo possível também de itens que são necessários a serem observados nesse processo. Acho que é isso. Obrigada, Eduardo. Eu vou perguntar agora para o professor Luiz Miguel. Caso a professora Cecília, professor Eduardo, professor Luiz Miguel ou Eduardo queiram fazer algum comentário, fiquem à vontade, tá? Professor Luiz Miguel, a Undime lançou recentemente um documento chamado Subsídios para a Elaboração de Protocolos de Retorno às Aulas Presenciais, na perspectiva das redes municipais de educação. O documento está organizado considerando 4 instâncias. Eu queria que o senhor fizesse um resumo sobre esse documento, falasse um pouquinho sobre essas instâncias para a gente, por favor. Joana, esse documento, ele é um documento que foi construído a partir, inicialmente, da colaboração dos municípios que já vinham trabalhando, que vinham discutindo, que tinham algumas informações. Ampliamos e solicitamos também aos nossos parceiros que nos enviassem, a organismos internacionais como o Unicef, Unesco. Então, organizamos esse material, né? Tivemos acesso também ao material que o Concede já vinha trabalhando e fechando. O material que o Eduardo apresentou inicialmente para a gente também foi um material levado em conta nesse processo, né? Agora, o grande foco que nós procuramos dar para o material é de pensar a realidade e a situação do município, e de que forma ele poderia se organizar para isso, né? Nós entendemos que esse processo ele precisa ser organizado por meio de dois grandes grupos no município. Um grupo de âmbito municipal geral que a gente tenha lá, no âmbito da Secretaria de Educação, sobre a coordenação da Secretaria de Educação, mas com representantes de diversas áreas do próprio governo, né, da gestão. Então, um comitê, uma comissão municipal, né, de retorno às aulas, né? Nesta comissão, uma coisa importante a gente considerar, da mesma forma que o secretário municipal de educação, ele é secretário da rede municipal, ele também é secretário das redes, né, estaduais, das privadas, no sentido de apoiar, de estruturar, de organizar, né? A mesma coisa diz respeito ao secretário estadual, as coisas não se deslocam, ele não deixa de ter responsabilidade com as escolas municipais, né? E assim sucessivamente em todas as esferas, né? E nós temos o MEC como grande articulador nacional disso, né? E que faz a gestão macro da política educacional brasileira. Então, nesse sentido, nós entendemos que essa comissão ela é muito importante que aconteça, e também que aconteçam as comissões escolares, porque quando nós entrarmos na questão muito específica, e aí entra essa questão que o Eduardo colocou, e que eu fico bastante feliz em saber dessa conversa com o Ministério da Saúde também, porque tem questões que são muito específicas. Eu posso ter num protocolo de uma escola, limpar 4 vezes por dia, por hora, não sei, a corrimão da plataforma de entrada, mas eu posso ter outra escola que não tem esse corrimão, então não tem a necessidade desse detalhamento, né? Já na comissão escolar, é muito importante que a gente chegue ao nível do detalhamento mais fino, né? Consideramos, aí nós fazemos as sugestões da construção destas comissões, e nós também dividimos aquilo que é a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação e o que é a responsabilidade das unidades escolares. E ainda fazemos lá na parte final um destaque às escolas de educação infantil, né? Os centros de educação infantil, que entra com um desafio muito maior ainda, né? Então, ele se estrutura desta forma, com sugestões. E por que sugestões? Porque nós entendemos que, e porque subsídios também, né? Porque nós entendemos que cada município precisa ter o seu protocolo. Ele vai discutir com a sua área de saúde e ele vai manter tudo interligado. E quando ele construiu, ele pensou e buscou as ferramentas para executar. Não adianta entregar um pronto, porque aí a área de finanças vai dizer, mas isso não dá. A outra área, a médica, mas isso é impossível. Nós não temos ambulância UTI no município, né? Enfim, é importante porque a construção dele já é o planejamento da ação,
e uma garantia maior da execução de todos eles. Vale só mais uma questão muito importante. E o que nós temos dito em todas as atividades, eu faço a questão, preciso repetir aqui. Estes subsídios, ele não prescinde, ou seja, né, você não deve abrir mão de ler todas as outras orientações que existem no âmbito da área de saúde da sua região, né, no seu estado, na sua microrregião, né, os protocolos já existentes, né, o material do CONSED, né, os materiais do MEC, do Conselho Nacional de Educação que está por sair, de instituições ligadas a áreas específicas, por exemplo, a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal está soltando um material muito importante, né? Uma parceira nossa já esteve conosco aqui várias vezes, né? Várias entidades também que atuam na área educacional, institutos, fundações, têm soltado orientações. Então, é um momento de estudo profundo para a gente garantir o melhor atendimento. Obrigada, professor. Professora Cecília, o CONSED também publicou um documento orientador. Eu queria que a senhora fizesse um breve resumo, falasse para a gente sobre esse documento. Bom, dizer para o Luiz que a fala dele foi perfeita. A educação acontece no município. O secretário municipal conhece muito mais os diretores e professores da rede estadual do que a própria Secretaria Estadual de Educação. É isso que a gente chama de regime de colaboração. Então, as orientações do CONSED, elas foram muito mais genéricas e acredito mesmo que cada estado está fazendo o seu protocolo de volta. E no caso de Mato Grosso do Sul e alguns outros casos, o governador já pediu um protocolo que nós já até entregamos, mas que agora nós vamos rever. Como bem disse o Luiz, o Instituto Maria Cecília Souto Vidigal está fazendo uma consulta para a Undime, para o CONSED, sobre os protocolos da educação infantil, bem como o Instituto Rodrigo Mendes está fazendo um protocolo para a educação especial. Isso quer dizer que o protocolo que o CONSED fez e que a Undime fez é um protocolo que pode ser azeitado, né, alinhado com outros protocolos que estão sendo criados, como da própria assessoria internacional do Ministério da Educação. Então, no afã de ajudar, também nós fizemos esse protocolo bastante genérico, que possui normas de biossegurança. Voltando para a escola, a pandemia não vai ter acabado, porque ela vai ainda algum tempo, porque é um vírus, né? Então, até acabar, não vai acabar, a não ser que venha a vacina. Então, a biossegurança é muito importante, sobre a limpeza, sobre o transporte escolar, como que vai para o ônibus, sobre a entrada, número de alunos por sala de aula. Se a sala tem 30, vai ter que ir a metade num dia, a outra metade no outro, sobre o álcool em gel que tem que ser entregue para as crianças, sobre a máscara, sobre a hora do almoço, onde vão almoçar, sobre o aferimento da temperatura da criança. Então, esse protocolo vai ter que atender. É lógico que tem o protocolo do próprio Ministério da Saúde, né? Então, existem vários. Então, a gente fala de maneira genérica no protocolo da biossegurança. A gente também fala um pouco aí no protocolo pedagógico, que eu chamo no protocolo cognitivo. As crianças vão retornar para a escola em níveis diferentes, então a gente fala, assim, de uma avaliação diagnóstica por turma. Então, eu sou professora de ciências do 8º ano, eu vou ter aluno que está neste nível e aluno que vai estar aqui embaixo, no nível, porque as condições da família são diferentes. Então, há necessidade de uma avaliação diagnóstica para que saibamos em que nível cada aluno está e propor uma política de recuperação urgentemente. Não podemos deixar para trás aqueles alunos que não tiveram chance durante a pandemia. Então, esse é o protocolo pedagógico. E um protocolo, vamos dizer assim, de psicossocial, deste acolhimento. Pode ser que a gente faça 1 dia, 2 dias, 3 dias, vai depender da escola, do bairro, da localização. Vamos receber crianças e jovens mais desestruturados ou menos desestruturados, né? E não está no nosso protocolo, mas o Luiz lembrou, e eu também estou lembrando aqui, mas está no meu do estado de Mato Grosso do Sul, um protocolo de normatização. Quer dizer, que não existe ainda porque está em discussão.
Vai todo mundo passar de ano? Não vai. O pai que não quer vai ter liberdade, o pai que quer voltar não vai ter liberdade. Então, o protocolo nosso ficou desses eixos, esses 3 aí. Eu estou colocando um quarto que tem no protocolo de Mato Grosso do Sul, que é o protocolo da normatização, que vai ser muito difícil se cada município fizer um protocolo diferente, se cada estado fizer um protocolo diferente. Supondo, o estado resolveu passar todo mundo, o outro município resolveu não contar como letivo. O outro, nós não podemos pensar numa normatização com tanta autonomia, porque o menino vai e vem de uma escola para outra, de um estado para o outro, de um município para o outro. Isso está me preocupando, viu, Luiz Miguel? Eu já coloquei essa preocupação para o Conselho Nacional de Educação, mas parece que a normatização vai ficar para os estados nos seus conselhos e os municípios nos seus conselhos decidirem, né? Então, o protocolo, quanto mais, eu não quero dizer engessadinho, mas quanto mais ações iguais tiverem, lendo tudo, lendo o que outros países fizeram, como falou aí o Eduardo, eu lendo do Undime que eu já li, do Concede, da Unicef que fez, e etc. e tal, a gente vai ter menos chance de errar. Então, é mais ou menos assim que a gente está pensando e que construiu esse protocolo. Joana, me permite um comentário aqui Claro. do Eduardo? Eu acho, Cecília, que nesse momento, eu concordo plenamente com você que, no que diz respeito à normatização, a esses protocolos pedagógicos, nós temos alguns elementos que são comuns e nós temos o nosso eixo de trabalho, que é a Base Nacional Comum Curricular. Então, a partir disso, eu acho que o Undime Concede pode lançar um esforço muito grande no sentido do diálogo com os conselhos estaduais e municipais, no sentido destes critérios centrais serem unificados. Tá? Eu acho que é muito relevante essa ação, porque o aluno precisa ter essa garantia e a família, né? Nós estamos falando em voltar num tempo que talvez a família precise migrar, né? Mover-se dentro do país em busca de oportunidades. Então, a gente precisa avançar, fazer esse diálogo franco com o Conselho Nacional de Educação, com o Ministério da Educação, no sentido destes pontos cruciais serem, né, unificados. E eles não engessam ações que colocam em risco nenhuma questão local, porque a nossa referência é a Base Nacional Comum Curricular. Né? Que bom que a gente tem a base. Obrigada, professor. Eduardo, como que a assessoria internacional do MEC está atuando para apoiar o retorno das aulas presenciais? Pois é, o trabalho da assessoria, ele tem funcionado como uma espécie de antena do que está acontecendo no mundo, né? A gente busca rastrear as experiências, tendo em vista vários temas, e o curioso é que a cada momento surgem temas novos. Por exemplo, como era algo completamente inesperado, esse evento da pandemia, nem mesmo os países desenvolvidos estavam preparados para determinadas situações. A gente vê, por exemplo, a questão da segurança cibernética. Hoje você tem uma profusão de meios pelos quais os professores estão se utilizando nesse contato com os alunos, mas, assim, essas plataformas, ela não tem qualquer... não foram estabelecidos qualquer regramento para isso, né, utilização de imagem e tudo. Então, a gente também tem se debruçado sobre questões mais específicas, e, no momento oportuno, esperamos discutir também com o Concede Undime esses aspectos. Então, assim, a gente está buscando ter esse panorama geral e trabalhando as questões específicas, internalizando isso, levando subsídios para as áreas. Nós temos visto que existem nos organismos internacionais algumas discussões mais genéricas, né, mais gerais, sobre a questão, por exemplo, da questão socioemocional. Isso tem exigido que também o papel do professor num ambiente virtual, ele
tenha que ser adaptado, né? Porque o distanciamento, a ausência do professor na sala de aula impacta também nesse relacionamento professor-aluno, né? Então, tem um momento em que o professor se aproxime do aluno, você tem um contato mais específico, direto com o aluno, também é muito importante. A gente vê também pais estressados, né, por diversos aspectos, seja nas incertezas econômicas decorrente do impacto econômico que houve com a pandemia, e seja mesmo do acréscimo da carga que recai sobre os pais nesse momento, que ele precisa apoiar, principalmente os alunos menores. Para muitos alunos, o ambiente virtual é uma novidade completa, para muitos professores também. Então, tudo isso precisa ser observado, né? O provimento de um suporte ao professor adequado. A gente vê também que lá fora há por exemplo, nos Estados Unidos, uma tentativa de manualização muito grande, né, de estabelecer manuais com os procedimentos desses diversos aspectos. Obviamente, a realidade do país, né, seja governos mais unitários, governos mais descentralizados, também refletem no papel de cada ente para o estabelecimento desses regramentos. E o Luiz destacou um aspecto bem interessante, porque a gente tem prover algumas diretrizes gerais, mas muitas situações são muito específicas também, né? No próprio nível da escola mesmo, é necessário que o trabalho seja feito nas diversas esferas, levando-se em conta as especificidades de cada nível, chegando até mesmo no nível da escola. Então, é nessa linha que a gente tem buscado atuar e buscando também prover aos entes que mais necessitam, né, ou seja, estados, municípios, ou trabalhando também em conjunto com o CNE, nesses elementos que vão ajudar na elaboração de políticas. Obrigada, Eduardo. Professora Cecília, como os estados podem apoiar os municípios nesse momento de planejamento e reorganização? É um pouco do que a senhora já falou, até de regime de colaboração, mas gostaria que... É uma pergunta maravilhosa que eu adoro responder. Como eu fui secretária municipal e sou estadual, e eu tenho essa visão de escola pública, independente de onde eu posso dizer que os estados podem ajudar os municípios, e os municípios que estão lá na ponta, que estão cuidando das nossas escolas, podem ajudar o Estado. Então, como que a gente pode fazer isso aí? Eu vou colocar um pouco de experiência. Fazer com os secretários municipais reuniões, como eu estou fazendo com vocês. Já fiz várias reuniões com os secretários municipais. Socializar tudo que você está fazendo na rede estadual para a rede municipal. A construção do currículo comum já trouxe uma maneira de trabalhar conjuntamente muito boa. No estado de Mato Grosso do Sul, quando há formação continuada, o município pega os meus professores do Fundamental 1 e eu pego os professores do Fundamental 2 deles e fazemos a formação continuada junto, por meio das regionais. Eu sei que tem estados muito grandes, que é muito mais difícil, mas existem as regionais. E quando eu falo que é uma política de Estado, Eduardo, eu quero dizer assim, não interessa se o governo é A, B, C e se o governo é D, E, F. Eu não misturo política partidária com a política que eu acredito, que é a política educacional. Então, tudo que o Estado puder fazer na formação, na orientação, eu concordo com o Luiz, que o município tem que fazer o seu protocolo, porque o município, ele tem um prefeito, ele tem a procuradoria, o município tem o seu secretário municipal, mas o Estado pode orientar. Mesmo na educação infantil, que é de responsabilidade do município, é dever do Estado, como da União, orientar a rede municipal na educação infantil. Eu tenho uma coordenadoria na rede estadual que dá a formação para a educação infantil. Agora, é preciso ter essa consciência do regime de colaboração.
Então, as lives que eu faço, eu trouxe Viviane Sena para falar na live. Mandei para todos os secretários, aliás, mandei até para os prefeitos, né? Porque ela trouxe uma questão socioemocional maravilhosa. Da live dessa semana, a gente trouxe o Miguel Thompson, falando sobre família e falando sobre o aluno. Eu convidei a rede estadual, municipal, os prefeitos, o estado, as famílias, todo mundo. Então, isso depende muito mais da visão das cabeças, da cabeça do Luiz, da minha cabeça, da cabeça do Ministério, porque esse regime de colaboração está no Plano Nacional de Educação. A gente tem que buscar, e a gente pode sim ajudar. Por exemplo, a avaliação diagnóstica que nós estamos pensando aqui vai ser não só para a rede estadual e a rede municipal. É obrigação do Estado cuidar do Estado, das políticas do Estado. Mas é obrigação do município cuidar do seu município. E o aluno da rede estadual mora naquele município. O prefeito vai na escola, o secretário municipal vai na escola estadual, inclusive. Então, essa visão de que é o meu, que é seu, não combina com o regime de colaboração. E isso eu e o Luiz estamos nos desgastando bastante para dizer, gente, é possível, vamos trabalhar dessa maneira. Eu tenho feito muita. Os cursos de ferramenta, de como usar ferramenta, foram para todos os municípios. Então, nós podemos ajudar, sim. Calendário, vamos fazer junto com a rede municipal o calendário. O professor, ele é professor da rede municipal e, ao mesmo tempo, ele é professor da rede estadual. Já pensou? Esse professor tem 2 calendários diferentes? Como é que fica o sábado dele e o domingo dele? Como é que fica as suas férias? Então, tudo isso tem que pensar conjuntamente. Iniciar junto, fazer férias juntos, terminar juntos. Então, isso tudo dá uma organização nesse regime de colaboração. Então, acredito eu que cada um tem que pensar bastante. A seccional da Undime com o secretário estadual de educação tem que ter um ótimo diálogo, né? O secretário estadual tem que procurar um Undime, sim, dizer, estou à disposição, você vai ter um encontro, vou te orientar sobre o par, ou a Undime vem no nosso encontro falar sobre várias questões. Então, aqui no Mato Grosso do Sul, eu tenho feito esse exercício desde quando eu era secretária municipal, né? Então, está na hora da gente pensar nesse regime de colaboração de uma forma abrangente e de uma forma... Até acho que a pandemia vai deixar tanta história para nós, tanta mudança na educação, mudança do ensino híbrido, que agora vai ter que ser, mudança no ser humano, mudança na questão de ajuda, de empatia, de colaboração. Se a gente não tem colaboração, como é que a gente faz? Então, tudo isso entra. Como é que o Estado pode ajudar o município? E é possível, e eu acredito muito nisso, tá bom? Acho que o Luiz já está careca de conhecer as minhas ideias, né, Luiz? E agora estou passando para você, Eduardo, que não lhe conhecia assim tão pertinho, né? O que nós pensamos do regime de colaboração e com a união também. Eu não vejo a colaboração entre só Estado e município. Tem que ter a união pela essa visão, né? Quando a gente tiver o Sistema Nacional de Educação, isso vai ficar muito claro para todos nós. Eu acho que era isso que eu poderia colaborar. Obrigada, professora. Professor Luiz Miguel, e como o dirigente municipal de educação pode buscar apoio na Secretaria Estadual e também no Ministério da Educação? Joana, tem uma questão muito importante, que é não esperar as coisas chegarem até a gente. Eu acho que isso é muito importante. O dirigente municipal, todas as seccionais Undime estão muito mobilizadas, estão mantendo contato com as secretarias estaduais. Onde o contato é mais difícil, eu acho que o presidente da Undime tem que insistir. Onde for difícil por parte, né, da presença da Undime, o secretário estadual tem também que insistir. Onde as coisas apresentam uma dificuldade, né, chegando até mim e Cecília, a gente tem ajudado fazer o processo de diálogo, né? Porque o problema é de todo mundo, a vontade de resolver também, e muitas vezes a gente acaba duplicando esforços e trabalhos num tempo de recursos financeiros, humanos, de tempo tão difícil, né? Tão difíceis e tão escassos.
Então, é muito importante, nesse momento, por parte dos dirigentes municipais, em cada seccional, que dialogue muito com a sua Undime. Cobre da diretoria da Undime como estão as ações, as diretorias da Undime e as secretarias estaduais cobrem, se o diálogo estiver um pouco truncado, não estiver ainda muito natural, falem comigo, falem com a Cecília, né, que a gente ajuda nesse processo, porque uma coisa a gente pode dizer é que todo mundo está querendo acertar, nesse afã, às vezes um se atropela daqui, dali, né? E a gente acaba não conseguindo, né? Parece que não está se buscando a mesma coisa, mas está. Da mesma forma, nós temos feito com o MEC, nós temos conversado nas instâncias das quais nós participamos, né? E a Cecília trouxe um outro ponto muito importante que eu quero destacar aqui: o Conselho Nacional de Educação. O Conselho Nacional de Educação, ele é fundamental nesse processo. Por isso que é muito importante que no Conselho Nacional de Educação a gente tenha representação da Undime, do Concede, porque é a base, é o sentimento do chão da escola lá, né, ajudando as leis terem mais sentido e fazer com que o tempo... Sabe, Eduardo, tem uma coisa interessante quando acontece isso, porque aquele tempo de ouvir o outro que vai ouvir o outro, não, o representante dos municípios e dos estados que estão lá, ele já faz a ponte direto. E a volta também. Então, isso dá muita vida ao que o Conselho Nacional de Educação produz. E agora nós temos ampliado também essas conversas conjuntas, trazendo para isso os legisladores, né? Então, a Comissão Mista de Educação da Câmara e do Senado, bastante atuante. Então, eu acho que traz uma oportunidade de união forte nesse momento, né? E, então, assim, a gente não pode deixar de bater a porta, de conversar. E aí, a Undime, como instituição, ela se coloca nesse ponto, né, para que se busque, né? O Eduardo está aí, a gente tem discutido bastante com o MEC, a gente tem também, né, aberto essas possibilidades, a gente já está vislumbrando algumas ações. Eu acho que o documento que vai sair do Conselho Nacional de Educação agora, falando desse processo de reorganização pedagógica, ele já vai representar esse diálogo conjunto das três esferas também, isso é muito importante. E aí, só para dizer outra coisa importante, vai um pouquinho além do que você me disse, mas não posso perder a oportunidade de dizer que esse momento também abre uma grande oportunidade do diálogo com as famílias nesse processo. E as famílias, por si, precisam cobrar de nós, gestores de educação, uma ação integrada, né? E nós temos a chance de fazer algumas alterações de procedimentos que talvez a gente demore 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos para reequilibrar os direitos de aprendizagem dos alunos. Mas nós vamos inserir ferramentas tão importantes, né, como a questão da educação híbrida, né, que desenvolve um pouco na escola, um pouco em casa, pode ter tecnologia, pode não ter tecnologia, mas ter dinâmicas, né, ter tecnologias que não são de informática, mas outras dinâmicas. Então, eu imagino que aqui no horizonte de 5 anos, ou talvez menos, nós estaremos além daquilo que nós estaríamos se não tivéssemos que fazer estes ajustes nesse momento. Obrigada, professor. Eu tenho uma pergunta para a professora Cecília, mas eu vou aproveitar o gancho da fala do professor Luiz Miguel e fazer uma pergunta para o Eduardo. Eduardo, qual a importância do trabalho entre MEC, Concede, Undime e o Conselho Nacional de Educação, que foi o que o professor Luiz Miguel e a professora Cecília destacaram na fala deles? Perfeito. O MEC, ele tem, além desse papel que eu tenho relatado aqui, da gente prover subsídios, informações, o MEC, institucionalmente, ele tem um papel de liderar e debater e estabelecer diretrizes gerais, né, para aplicação no território nacional. Ou seja, como o sistema deve responder. O CNE, por sua vez, ele é um órgão assessor do MEC, para contribuir na construção das normativas, né, as resoluções ou orientações, no caso, os pareceres, e para atendimento de políticas demandadas pelo MEC. E a gente também tem a Undime e a Concede, que reúne as secretarias estaduais e municipais do Brasil e que devem participar, né, da construção, do debate, das diretrizes gerais do MEC.
Assim, uma vez criada essa diretriz, eles devem trabalhar na implementação em suas unidades da federação, né? Ou seja, é lá onde a coisa acontece mesmo. Então, eu vejo como de extrema importância esse trabalho integrado e colaborativo, já está acontecendo, e a expectativa é de que a gente venha aprofundar ainda mais isso. Obrigada. Professora Cecília, eu queria que a senhora comentasse, é muito importante o trabalho intersetorial entre as diversas áreas e políticas públicas, acredito que é uma coisa que está presente nos documentos orientadores do CONSED, da Undime, principalmente a relação com a Secretaria de Saúde, de Assistência Social. Como isso pode ser feito na prática? Queria que a senhora falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Acredito eu que o Estado, como você está falando, tem que ter um comitê de governança. Eu comentei um pouquinho isso ontem, numa reunião, antes de ontem, né, Luiz? Uma reunião de um comitê de governança que entre assistência, saúde, educação e os órgãos de controle, TCE, Ministério Público, Defensoria Pública, CONSED, Undime, para que as ações sejam conjuntas, né? Eu estou falando isso porque nós vamos precisar da Secretaria de Assistência Social, com certeza, porque vamos achar crianças e estudantes que precisarão de um apoio da assistência social. Com certeza vamos precisar da saúde também. Na hora que nós chegarmos na escola e o inspetor estiver aferindo a temperatura, como que nós vamos fazer? Como é que está no nosso protocolo? Nós vamos chamar a mãe vai encaminhar, ou a escola terá um acesso fácil junto com a família? Essas questões que o Luiz falou muito bem, que tem que ter um grupo na escola, mas tem que ter um grupo gerenciador maior. Inclusive, com os tribunais de contas, por exemplo, né? Se nós precisarmos comprar sem licitação, e nós tivermos um comitê de governança que está entendendo o que nós estamos fazendo, é muito melhor. Se nesse comitê de governança nós tivermos o Ministério Público, a Defensoria Pública, na questão da judicialização, porque eu vou dizer uma coisa para vocês, da maneira que o pai, que tem um filho de 4 anos, que não pode ir para o primeiro ano até tal data, ele judicializa e consegue para o primeiro ano, mesmo sem a idade legal, haverá judicialização da família que não quer passar seu filho de ano tendo tirado notas após o retorno. Eu sei, a minha família, eu mando, eu conheço. Será? É assim que vai ser? Ou eu tenho família que... Então, se nós não tivermos com os órgãos de controle, por isso que eu falei, sabe, Eduardo e Luiz Miguel, a volta vai ser muito mais difícil para todos nós. A Defensoria Pública vai nos cobrar, o Ministério Público vai nos cobrar, os tribunais de contas, se compramos sem licitar, como é que foi emergencial, daqui 5, 10 anos eu não estou aqui, e a cobrança vocês sabem que vem. Então, não é só a saúde e a assistência que tem que estar nessa governança. É um comitê um tanto quanto maior, que se puder ser feito no Estado, chamando a Undime, para o Ministério Público do Estado, colaborar com os Ministérios Públicos Municipais, Defensoria Pública do Estado, Defensor Público do Estado, puder, então, entender e colaborar com os defensores públicos, os tribunais de contas do Estado mesmo, nós vamos ter muito menos, assim, vamos ter um apoio. Você não tomou a decisão sozinha do que fazer com a criança que foi aferida, o que fazer com isso, o que fazer com aquilo. Então, eu acredito que essa relação com a assistência e com a saúde, ela é mais abrangente do que a gente está pensando. Ela vai entrar nos órgãos de controle também nesse momento. Não sei se eu respondi a sua pergunta, tá? Acredito que sim. Professor Luiz Miguel, quer fazer algum comentário? O senhor está sem microfone. Eu até gostaria, mas a Cecília já fez uma bela explanação, e por conta do tempo, eu quero agradecer aí muito o pessoal do Chats, né? E que tem falado muito, Cecília, sobre a importância desse trabalho conjunto, né? Então, a gente sente esse apelo pelo trabalho conjunto vindo da base mesmo, né? Então, isso reforça muito para a gente, né? Para nós que somos
de uma equipe, né, diretiva de instituições nacionais para que a gente converse com os nossos pares, né, e para que isso fortaleça, né, se fortaleçam as ações na base, e essa é a ação que vai determinar a efetividade de tudo que a gente está falando e construindo aqui. Então, obrigado, pessoal do chat. Vamos avançar, que tem perguntas interessantes, imagino. Exatamente. Eu quero até dizer, a gente está com mais de 1.000 pessoas nos acompanhando ao vivo, e a gente tem algumas perguntas já que a gente selecionou aqui, que foram enviadas para a gente pelo chat. Já já eu faço. Antes, professor Luiz Miguel, o Aldir me orienta a criação de 2 tipos de comissão no âmbito municipal, durante esse período de planejamento e reorganização. A comissão municipal e as comissões escolares de gerenciamento da pandemia da Covid-19. Qual o objetivo de cada uma dessas? O senhor pode falar para a gente? Na comissão municipal, o objetivo é fazer o gerenciamento da política no âmbito do município e, sobretudo, garantir que ela possa ser executada. Então, aí é importante que a gente tenha elementos e membros da administração do município, então, algum representante do setor administrativo, do setor de finanças, do setor de saúde e assistência social. É muito importante que a gente tenha representantes das escolas, independente de quantas escolas tenham, mas que a gente tenha um representante destes comitês escolares. É fundamental que a gente tenha representação das escolas da rede estadual e da rede municipal e também da rede privada. Tá? É muito importante esse diálogo com as redes privadas, porque o risco do aluno é o mesmo. Quando nós falamos dá para voltar, a situação é de segurança para todos da mesma forma. E dá para voltar assim. Né? E eu quero tranquilizar todos os pais de alunos de escola pública, que às vezes a gente escuta questões assim de forma, mas a escola privada tem mais estrutura, pode dar mais segurança. Não é verdade. Não é verdade. No que diz respeito à segurança, à saúde do aluno, tá? É absolutamente rígido. Nós não colocaremos alunos em sala de aula sem que ele tenha estas condições de segurança da sua vida, que é o nosso bem maior. Tá? Então, isso é muito importante. E esta comissão municipal vai fazer a gestão disso. Tá? Ela vai dizer ao prefeito como as coisas estão acontecendo, ela vai fazer esse diálogo com o Ministério Público, com os tribunais de contas. Sabe por quê? Nós mandamos o nosso orçamento desse ano em agosto do ano passado. Se algum gestor colocasse lá, reserva de contingência para emergência, no volume que a gente vai pôr agora, Cecília e Eduardo, a gente seria preso, né? Nem se alguém pudesse enxergar o que aconteceria, seria considerado maluco, né? Então, é uma realidade nova. Nós temos processos muito importantes, como, por exemplo, a avaliação da volta, é algo que a gente ainda não sabe como vai ser. Né? A gente começa a pensar, vamos pensando, trocando ideias, porque a gente só sabe que ela não pode ser classificatória, né? Fazer ranking, você sabe mais, você sabe menos, né? Então, isso é uma questão consensual. As comissões de escola, ela deve entrar nesse ponto que a Cecília explorou bem na resposta anterior, que é colocar a minúcia do processo. Né? Então, se a escola, se ela não tem lavadoras de lugares para lavar mão no ambiente do pátio, então vai precisar determinar que se instale, determinar, sim, quantas vezes serão higienizadas com álcool gel as carteiras. Então, esse nível de detalhamento não dá para ter nem no protocolo, né, do Concede, não dá para ter no da Undime, nas sugestões dos subsídios, mas ele precisa estar da sala de aula, porque a pessoa que está lá na limpeza, o funcionário, né, de apoio que faz a limpeza, ele precisa saber, eu venho antes, eu venho agora, eu venho depois. Tá? Então, essas questões, elas são muito importantes e esse é o papel de cada um desse comitê, determinar, acompanhar, avaliar, porque, de novo, como a Cecília já colocou lá no começo e como o Eduardo colocou nas experiências também internacional que o MEC tem dialogado, isso não vai parar quando os alunos voltarem para a sala de aula. Nós estamos falando de uma ação que talvez dure 2 anos, né? Todo um processo de reorganização, porque aí nós vamos fazer o foco na questão curricular, nas adequações, depois que nós tivermos a vacina, né? Então, é um processo que essa comissão... E aí, só para fechar, dizer assim, mas pode usar o conselho de escola já existente? Pode. A gente pode, excepcionalmente, trazer para esse conselho grupos que hoje não estão, que podem não estar como representantes
né, de pais, né? Até tem que estar no conselho escolar, mas se não tiver, tá? Alguns que possam ser importantes, excepcionalmente trazer para esta pauta, mas pode ser o conselho escolar, sim. Obrigada, professor. Eu vou fazer agora algumas perguntas que chegaram aqui no chat. Por conta do nosso horário, eu vou pedir para que sejam breves nas respostas, mas eu acho interessante a gente contemplar. Helenilda Souza dos Santos, de Porto Alegre, no Rio Grande do Norte. Ela pergunta para o professor Luiz Miguel ou a professora Cecília. Ela diz assim: temos a preocupação em relação ao retorno das aulas presenciais em agosto, pelo fato da nossa escola ter um número significativo de alunos por sala de aula. Como proceder diante desse número? Bom, eu posso falar do protocolo do Mato Grosso do Sul. Aí eu não estou falando como concede, tá, Luiz Miguel? Nós entregamos um protocolo para o governador que uma sala de 30 alunos. Segunda, quarta e sexta, os números pares, aluno 1, 2, 4, 6 vão para a escola. Terça e quinta, os números ímpares. Na outra semana, os números ímpares, segunda, quarta e sexta, e os números pares, terça e quinta. Isso quer dizer que em 15 dias, eu demorei 15 dias para dar uma semana de aula. Porém, o professor que deu aula para os números pares segunda-feira, e que vai encontrar com ele só na outra segunda, pulando uma semana, ele vai ter que ter atividade remota. Só dessa maneira que a gente vai conseguir não ter... O Brasil não tem sala de aula com poucos alunos. Isso é uma utopia. O Brasil usa minimamente 25 para primeiro aninho, segundo, depois vai para 30, 35. O Brasil funciona dessa maneira. São raros as salas de aula. Então, a gente tem que pensar num retorno híbrido, mesmo que esse híbrido não utilize a tecnologia, porque o professor vai estar em contato. Então, eu vou ter em 15 dias as aulas, para não mexer com o horário, para não mexer com um professor que dá aula em várias redes, eu vou ter 15 dias para dar uma semana de aula para os meus alunos. Não sei se eu me fiz entender. E a outra semana eu vou continuar dando atividade que ele possa desenvolver remotamente. Essa é uma maneira que Mato Grosso do Sul está pensando, outros estados estão pensando diferente, voltar só à alfabetização no começo, que precisa mais, ou voltar só ao terceiro ano do ensino médio. Eu já tenho uma visão mais, nós já aqui temos uma visão mais do direito de todos, então foi essa proposta que a gente encaminhou para o nosso governador. Tá? Não fiz essa proposta ainda nem para Undime, nem para nada, porque a gente não sabe quando volta. Então, aqui estava tão bem de não ter tanto caso que a gente ia voltar primeiro, ia voltar hoje. Já pulamos para agosto do ano que vem. E o nosso contágio, que era 200 por dia, pulou hoje para 711. Então, não dá para dizer que é agosto, que é setembro. A volta será quando a Secretaria de Saúde, com toda a segurança técnica, nós não somos da saúde, não somos nós que vamos definir, deverá sim ser um conselho com a Secretaria de Saúde, dizer, olha, se tomar essas providências, esses protocolos, podemos voltar parcialmente. Então, dessa maneira que a gente está pensando, tá? No âmbito do município, não muda, é fundamental esse diálogo com a saúde, né? Quem determina isso, né? Esse número final, né? Inclusive a Undime vai iniciar algumas conversas, alguns diálogos abertos, né? Também com profissionais da área da saúde, nos ajudando nesse processo, né? Com infectologistas, até em atividades abertas como essa live, para que a gente possa tirar dúvidas, curiosidades, né? Porque até as informações, né, Cecília e Eduardo, elas têm mudado no processo, né? Hoje eu fui pego de surpresa com a notícia de que na Austrália, né, que é uma ilha, está isolada e tinha o melhor caso do mundo, eles acabaram de isolar 300 mil pessoas por conta aí de uma nova onda, né, que se apresentou. Então, nós precisaremos dessas informações serem atualizadas. Por isso que cada município, a gente defende a ideia de ter essa comissão, porque ela vai estar pensando o tempo todo. Ela vai olhar o espaço que ela tem na escola, essa questão é espaçamento. Aí nós temos o desafio da educação infantil,
como que nós vamos fazer o espaçamento se a educação infantil acontece pela interação, pelas brincadeiras, não tem como não ter contato, né? O próprio uso de máscaras, né? Dependendo da idade, ele corre um risco de asfixia, então tudo isso, mas ao mesmo tempo que surgem os problemas, muitas pessoas estão pensando soluções e vão trazendo soluções. Por isso que é muito importante o trabalho que o Eduardo faz lá no MEC também, de estar conectado com as coisas que vão acontecendo no mundo todo. Não é para copiar, não. É para a gente entender as transformações até das respostas e das alternativas, né? Então, hoje nós temos mais de 140 vacinas em estudo. Né? Então, antes falava do meio do ano que vem, já se fala em dezembro desse ano. Tá? E o que vai ser possível após a vacina, né? Então, eu acho que, assim, reforçando muito isso que a Cecília falou, a gente não pode não pensar, porque planejar é pensar antes. A gente tem que começar a projetar. Se for para manter um distanciamento hoje considerado seguro de 2 metros, quantos alunos eu coloco na minha sala de aula? O que é a média da minha rede, né? Porque também é complicado uma rede municipal. Algumas escolas de um jeito, outras de outro. A gente tem que ter o mínimo de unicidade nesse processo. Mas, a partir daí, a gente ir adequando isso àquilo que a saúde vai nos dizendo. Pode. Paralelamente a isso, nós precisamos abastecer a escola e garantir à escola que ela tenha as condições, né, de higiene, que ela tenha os materiais e equipamentos, e a gente precisará fazer um investimento intenso na área de tecnologia digital, sim, né, no sentido de que, pelo menos as escolas, né, nós temos o projeto Educação Conectada, que a gente teve informação agora, né, de que ele está voltando a receber investimentos, está com um novo movimento aí, que a gente possa garantir que pelo menos as escolas tenham internet em banda larga para ajudar nesse processo. Nós precisaremos fazer formação de professores, e está aí no gatilho para o Conselho Nacional de Educação também aprovar a resolução que fala de formação continuada de professores, para eles lidarem nessa situação. Né? Da mesma forma que todos nós, profissionais, estamos lidando com o novo, o professor também. Tá? Então, nós também precisamos ajudar a trabalhar nessa situação, usando o tecnológico, mas também usando o elemento da orientação, do estudo dirigido, não presencial dirigido. Tá? Então, assim, é importante buscar soluções. Eu acredito perfeitamente que a gente precisará dos meios tecnológicos, a gente precisará do estudo dirigido, acontecendo à distância. No dia de hoje é isso que nós sabemos. Pode ser que se transforme. Por isso que sempre vejam lá, no site da Undime, no site do Conselho, as orientações mais recentes que a gente vai sempre publicando. Eu gostaria de comentar, Joana, um pouquinho sobre isso. Claro, por favor. Essa realidade que a professora Cecília relatou, ela está plenamente amparada na experiência internacional. Essa questão das reavaliações, ela está ocorrendo em todo o mundo, porque nós estamos vivendo um momento excepcionalíssimo, onde não havia preparo de nenhuma, por mais bem estruturado que fosse o país ou a estrutura educacional, uma realidade dessa é nova e completamente imprevisível. Então, a gente vê que os países estão reavaliando isso, dependendo, muitas vezes modificando os protocolos em virtude da situação concreta, né? Então, vocês podem ter certeza que isso está plenamente amparado na experiência internacional. Obrigada, Eduardo. Tem mais algumas perguntas aqui, vamos lá. Só um instantinho. Emanuela Farias, de Barro Alto, na Bahia. Ela fala o seguinte: estamos muito preocupados com o retorno das atividades escolares no nosso município. Diante das orientações que devem ser seguidas, percebemos que o nosso município terá muita dificuldade. Eu acredito que tem muito município também, né, e estado sentindo isso. A questão é, quando acontecerá esse retorno? Será por medida do Conselho Nacional de Educação, uma portaria de orientação de data e parâmetros de retorno, ou cada estado, município, irão tomar essa decisão de quando retornar? Quem quer comentar? Bom, não haverá de jeito nenhum uma data igual para todo mundo, é impossível,
Né? É impossível. Por exemplo, enquanto alguns estados já estão começando a retornar ao comércio, que eu acho que esse vai retornar antes, porque são feitos por adultos, conseguem fazer toda a questão da asepsia do ambiente, o meu estado está começando a subir. Né? Então, o estado que já está terminando não pode esperar. Mas eu acredito que o estado deva começar mais ou menos na mesma época. Porém, existirá ainda municípios que ficarão para trás, porque muitos já estão livres do vírus, já caiu a curva. Então, eu vi aqui, eu estou vendo, quando voltamos, vamos voltar nacionalmente, não vamos. Gente, nós estamos discutindo aqui com o Eduardo e com o Luiz Miguel o como faremos para voltar. O quando, não dá para dizer. Eu sei que a gente faz muita entrevista, né? A primeira pergunta, quando voltamos? Professora, quando voltamos? Não sabemos. Não há como saber no Brasil. E o Brasil desse tamanho, com certeza não será igual para todo mundo. Não sei se o Luiz concorda, mas é isso aí, Eduardo. Acho que não tem como saber e não será igual para todo mundo. Eu penso que até irresponsabilidade dizer, né? A gente pode manifestar uma expectativa, a gente pode criar condições para tal, né? Se atender a estas expectativas, a gente pode voltar, né? Fora isso, é fazer um exercício de imaginação que pode ser perigoso, porque nós temos crianças que estão atendidas de alguma forma, e a família pode criar uma expectativa, então ela diz, tá bom, então eu mantenho alguém aqui cuidando da criança para mim, eu volto a trabalhar, e esse alguém vai ficar até tal dia, e depois esse dia chegou, não foi possível, o que você vai fazer com isso? Né? Então, é muito importante que a gente tenha a responsabilidade de dizer e reforçar aqui que nós estamos discutindo e apresentando um material para que as pessoas possam, nas suas redes, pensarem como será a sua volta, se estruturarem. Por exemplo, nós tivemos no chat uma pergunta da Jumara, que ela fala, vai ter aporte do governo federal, não vai ter aporte, né? A gente teve antecipação de PDDE. Tá? Então, esse ponto, por exemplo, a gente tem levado, né, ao governo federal, né, e tenho certeza que terá a sensibilidade do governo federal no sentido de pensar, para que isso volte, né, por exemplo, a alimentação escolar. Foi autorizado continuar a entrega dos kits porque eles complementam a alimentação de muitas crianças. Só que no momento de volta e de reposição, certamente nós precisaremos repor o que a gente for cobrir, que já foi entregue agora, né? Então, é só um exemplo. Então, eu não tenho dúvida, isso está na pauta, a gente já tem colocado as discussões, e aí é uma questão normal de sensibilidade, né? Que eu nem gasto aqui tempo perguntando ao Eduardo se isso vai ser possível ou não vai ser possível, porque é uma questão natural do ajuste de quando chegar, né? E como as coisas vão chegando. Nesse momento agora, o que eu acho que é fundamental é que a gente use, tá? Não vou nem usar o termo mas que a gente use muito tempo das nossas equipes pedagógicas de gestão escolar, envolvendo professores, para a gente começar a discutir como deve ser, o que é importante ser, tá? Os cuidados dentro do desenho da nossa escola, o tamanho da nossa sala de aula, da sua estrutura, da nossa realidade de transporte e assim por diante. Eu tenho só mais 2 perguntas para a gente finalizar, até por conta do nosso tempo. Coisa rápida, vamos lá. Jaqueline Galdino e Vanessa Ferreira falam sobre ansiedade pelo trabalho realizado com a educação infantil. Elas falam, né? São muitas dúvidas, inseguranças e medos quando pensamos numa volta segura para alunos, professores e profissionais e as famílias, e principalmente em se falando de creches. O que o professor Luiz Miguel poderia comentar sobre as crianças nessa idade, em se tratando de retorno? Tá, eu vou fazer um comentário bem rápido, até porque eu gostaria de ouvir também um pouquinho o Eduardo, que tem lido bastante, né, coisas sobre isso, e a gente sabe que lá fora também tem país que fala em voltar pela educação infantil e tem país que fala que a educação infantil é o último a voltar, né? A nossa reflexão atual da Undime é de que a educação infantil ela deve voltar por último no processo. Né? Primeiro porque a gente tem dificuldade de garantir o uso
dos equipamentos de proteção individual, nós temos dificuldade nas rotinas de asepsia, o próprio uso de álcool gel. Álcool é uma substância perigosa para ser usada em criança, sensibilidade da sua pele, né? Colocar isso na boca, nariz. Então, assim, existe uma série de riscos. Nós temos já dados mais recentes e nós faremos em breve também discussões mais profundas sobre cada um desses segmentos, tá? Mas nós temos dados que mostram que as crianças, principalmente de 0 a 1, são grupo de risco, tá? Porque elas ainda estão com um sistema imunológico muito precário, muito sensível, né? Não está ainda formado, consolidado. Então, nós até temos aí, nós tivemos uma discussão técnica profunda no início dessa semana, e uma das questões pontuadas é que talvez a gente não tenha condição das crianças de 0 a 1, de 0 a 2, voltarem antes de ter a vacina. É uma possibilidade, né? Agora, e isso é muito importante que a gente tenha essa consciência, que nós dialoguemos com os pais. Eu não tenho dúvida de que o bem maior de toda a família são os seus entes, são os filhos, né? Nós, quem tem pai, são seus pais também, seus filhos, seus pais. Enfim, a gente deve zelar pela vida. Então, eu entendo que há essa dificuldade. Todos os municípios concentram observação na mídia social da Undime, porque, da mesma forma que o Concede tem a difícil missão de pensar os alunos do ensino médio e os alunos dos anos finais, né, que tem que fazer um exame de Enem em algum momento, que tem que pensar o início das faculdades, né? Hoje, participamos da discussão com as universidades mostrando a preocupação desse ingresso, desses alunos. Nós temos o oposto, que é o desafio da educação infantil. Como receber com segurança, dada a sensibilidade. E eu acho que qualquer sacrifício vale para a gente ter a consciência de que a gente não colocou nenhuma vida em risco. Mas eu gostaria, se você me permitir, Joana, de passar a bola para o Eduardo e ouvir um pouquinho, Eduardo, do que você conseguiu, Eduardo, ver sobre a educação infantil nas outras realidades. Perfeito. Sem dúvida alguma, o público mais suscetível a se infectar é o público infantil, né? Pela própria dificuldade que existe em seguir protocolos ou normas de conduta numa situação dessa. A questão do contato com objetos e tudo mais, colocar a mão na boca, etc. Da mesma forma, os profissionais desse segmento são também os que exigem um equipamento de proteção mais sofisticado, porque eles necessariamente têm contato. Por exemplo, numa creche você precisa trocar fraldas, até os processos de descarte também precisam ser observados de uma forma muito específica. Então, realmente, esse é um público mais suscetível. A gente viu modelos nos quais, por exemplo, inicialmente no Reino Unido, estava dando preferência a que a creche fosse feita para filhos de médicos, do pessoal de saúde, que estava na linha de frente, no combate, para possibilitar que esses profissionais não ficassem fora do momento tão crítico, né, nesses países, em virtude da necessidade de estar em casa com os filhos. Então, mas a gente vê abordagens também bem distintas, colocando o público infantil para uma etapa posterior, justamente pela dificuldade que existe no controle, né, da contaminação desse público. Obrigada, Eduardo. A gente tem mais uma última pergunta, é sobre o documento da Undime, professor Luiz Miguel, uma dúvida bem rápida. A Ruth, de Carapiranga, pedagoga, ela pergunta, mas para elaborar um protocolo, né, do município, é só seguir o mesmo protocolo da Undime, modifica só algumas particularidades locais, é isso? Não. O documento da Undime, ele traz informações sobre como se organizar, quais são as responsabilidades, tá? Nós não temos uma estrutura para que eu vá adequando para a realidade, porque essa talvez seja o exercício mais importante nesse momento, né? É definir, por exemplo, aí nós temos grandes conjuntos de ações, e o documento do Concede vai ajudar bastante vocês entenderem esses grandes conjuntos de ações, né? Cuidados de biossegurança,
Tá? Então, cuidados no âmbito da escola. Então, aí o nosso documento vem e traz muitas das orientações. Lendo as orientações, aí eu convido vocês para irem até o site da Undime, www.undime.org.br, eu acho que pode até colocar aí no chat, né, o link, e depois a Cecília também passa para a gente também disponibilizar do Concede. Com essas informações, com o que está colocando ali, vocês conseguirão perfeitamente dizer, meu documento precisará ter isso. Então, são basicamente os cuidados com a biossegurança, né, com higiene, os aspectos de saúde, das condições de saúde. Depois nós temos a questão da oferta mesmo, né, e como se organizará a estrutura da escola para isso, e automaticamente a gente entrará com questões de distanciamento, né, o uso dos equipamentos necessários para a garantia destas normas, né, e assim sucessivamente. Tá? Então, assim, não tem uma estrutura, mas é muito tranquilo de fazer, e eu acho que essa é uma etapa, ela é fundamental para que haja discussão interna e vocês, no âmbito do município, resolvam isso, assim como as redes estaduais, como a Cecília já mostrou como está sendo feito, né, construído, pensado no Mato Grosso do Sul, foi pensado, organizado o grupo, vai dando esta sistemática. Tá? Da mesma forma, o documento disponibilizado pelo MEC, e agora o documento que sairá também pelo Conselho Nacional, também fornecerão estas informações que ajudarão vocês a estruturarem cada uma dessas responsabilidades. Obrigada, professor Luiz Miguel. Para a gente encerrar, eu queria falar para vocês que essa vai ser a primeira série de videoconferências que vão ser realizadas sobre o assunto subsídios ou retorno às aulas. Nas próximas semanas, a gente vai tratar os tópicos de forma mais detalhada. Nossa equipe que está de apoio já colocou o link do documento do Concede e da Undime no chat do YouTube, então, se você quiser conferir, é só acessar, ou então entra no site da Undime e no site do Concede. Antes da gente encerrar, eu tenho um convite para fazer para vocês que estão nos assistindo. Na sexta-feira, às 15 horas, no horário de Brasília, a gente vai realizar uma conversa com a Secretaria de Educação e as escolas dos municípios de São José da Laje, em Alagoas, e Apucarana, no Paraná. A gente convida vocês para conhecerem de que forma essas equipes estão se organizando nesse período da pandemia. O município de São José da Laje conta de que forma está utilizando um rádio local para dialogar com as comunidades mais distantes nesse momento de suspensão das aulas presenciais, e a Apucarana vai falar sobre como organiza o envio de atividades aos estudantes, mesmo quando as escolas estão fechadas. Quem tiver interesse em assistir, é só acessar o Conviva no horário marcado, na sexta-feira, dia 3, às 15 horas da tarde. Eu vou passar para considerações finais. Vamos começar pelo Eduardo, depois a professora Cecília e o professor Luiz Miguel encerra. Bom, agradeço mais uma vez, né, a oportunidade de estar aqui participando com vocês, de trocar ideias, porque eu acho que o mais crítico nesse momento é isso mesmo, a gente ter a oportunidade de juntar o máximo de experiência com o objetivo comum de prover uma educação de qualidade num momento também adverso, mas, assim, fazendo todo esforço para que, porque é dessa forma que as coisas vão acontecer, ou seja, somando os esforços de cada um dos entes e trabalhando de uma forma coordenada. Então, é isso que eu espero e contem conosco nesse processo. Bom, também quero agradecer e dizer para vocês que a gente faz 2, 3, 4 reuniões por dia e incrível como a gente aprende em cada reunião. Como é que nós estamos nos reinventando nos lugares que nós estamos. Tenho certeza que tem professor aqui dando um monte de ideia, que eu também estou acompanhando, eu aprendendo com o Luiz, com o Eduardo, com as colocações todas. Então, essa reinvenção, quanto mais conjunta for, menor a possibilidade de erro. Por isso que eu acho interessante. A gente se cansa, né, Luiz Miguel, de fazer 2, 3, 4 por dia. Mas é incrível como eu aprendo sempre. Tenho certeza que as pessoas que nos assistem e que vão assistir vocês na sexta-feira vão levar alguma coisa para o seu dia a dia, na sua função, quer ser de diretor, de secretário, de professor, ou na função que nós estamos. Obrigada pelo convite. Eu quero agradecer também, Joana, a toda a equipe
da plataforma Conviva, a sua mediação sempre muito gentil e sábia, o apoio do Vinícius e toda a equipe dos parceiros da plataforma Conviva. Veja, Cecília, como cresceu, né, e como a plataforma Conviva hoje é fundamental. Nós estamos, Eduardo, com 92% dos municípios brasileiros ativos, registrados, atuantes na plataforma. Então, isso representa, sobretudo, uma fonte de informação segura, verdadeira, né? A plataforma, muito rapidamente, criou uma aba aberta, porque, como é uma ferramenta para gestor, participam dela logados o dirigente e os diretores de escola. E, nesse momento, abriu-se uma aba totalmente aberta sobre o Covid, que era para garantir a informação segura, né? E esse acesso tem ajudado muito no município, levado essas discussões, Cecília, que nós tanto temos feito, né? Ancorado soluções que a gente tem construído conjuntamente com institutos, fundações, terceiro setor, com o MEC. Quero agradecer muito, Eduardo, a sua presença e também a colaboração do documento, dizer que o trabalho que vocês realizaram foi muito relevante e ele soma muito aos nossos documentos da Undime e do Concede. Dizer que não tem documento pronto, quando nós fechamos por entregarmos essas possibilidades, era exatamente para mostrar que não tem receita, não tem guia, né? Tem sugestões. E a grande solução, ela está em quem vai executar. Ele precisa olhar, ele precisa internalizar. E feito isso, essa questão que a Cecília falou, quanto nós temos aprendido? Passado esse momento, nós teremos aprendido muito mais sobre higiene e saúde. Certamente, no próximo ano, o índice de gripes normais diminuirão muito, porque a gente já vai tomar mais cuidado, né? Eu olhava e via os orientais usando máscara, e falava, gente, mas que neurose. Não, é respeito pelo outro, né? Porque é a proteção para o outro. Então, acho que essas são as questões importantes que ficam, né? E aproveitando que estão aqui, né, os três entes, a gente já tem visto um movimento também do MEC no sentido de retomar a educação conectada. Eu acho, Cecília, que esse é o momento, né, de juntarmos nós, Undime, Concede, MEC, e pegarmos mesmo essa meta do conectividade para todos, né, de juntar, de buscar. Eu acho que a gente pode começar fazendo com que a educação conectada ainda esse ano esteja em todas as escolas, oferecendo ferramenta para a gente aprender, porque vai ser uma transformação para sempre na rotina escolar, e quem sabe no ano que vem a gente já consiga oferecer junto com o kit de material escolar, né, um chip, um bônus de conectividade, para aos poucos a gente diminuir as distâncias que tem entre os alunos que têm acesso à informação, aos que não têm, aos que têm a conectividade, a internet, os que não têm, né? Eu acho que a primeira grande barreira a gente já cumpriu, que foi universalizar o acesso à escola, foi garantir o transporte escolar. A Cecília está num estado que eu tenho uma paixão e um orgulho muito grande, mas, por exemplo, o Mato Grosso do Sul tem a área pantaneira, tem desafios impressionantes. Ela tem 2 calendários escolares, né, Cecília? O Pantanal é uma realidade à parte, né? Nós temos escolas na Amazônia que os alunos têm horas de barcos, né, para chegar até a escola, e é nesse contexto que entra todo esse desafio. Tá? Então, assim, não tenho dúvida de que essa videoconferência, além de trazer esses elementos, como a Joana muito bem disse, ela abre um ciclo de discussões que serão mais aprofundadas. Tá? O pessoal que quer discutir a educação infantil vai ser mais aprofundada. Hoje eu falei com o Rodrigo Mendes, né, e certamente eles estarão conosco também aqui discutindo. Né? Na sexta-feira haverá também uma importante webconferência lá para discutir a questão da acessibilidade, os alunos portadores de deficiências. Nós traremos isso para cá, e o intuito é esse. Daqui a pouco a gente bate de novo na porta de Cecília, vamos lá, vamos avançar nesse ponto. Eduardo, ajude-nos aqui, né? Mas eu entendo que esse momento foi um marco para a gente, do nosso regime de colaboração, nesse momento de volta. Eu agradeço muito, Eduardo e Cecília, por este momento, tá? Então, a educação municipal, a educação estadual, acho que a educação nacional está feliz nessa tarde de hoje. Obrigada, professor Luiz Miguel. Eu queria agradecer a presença dos nossos 3 convidados aqui, agradecer a presença de quem ficou com a gente, acompanhou esse debate, dizer que esse vídeo vai ficar disponível na galeria de vídeos do Convive e também no YouTube da plataforma, então quem quiser rever ou quem quiser assistir, indicar para alguém, indiquem. E é isso, muito obrigada, boa tarde a todos.